Olá pessoal, nesse vídeo eu quero responder algumas perguntas a respeito de curso universitário, em especial na modalidade EAD. Eu recebi muitas perguntas a respeito do que eu estudei, como eu estudei, se é fácil estudar EAD, enfim. Vamos lá, nesse vídeo eu gostaria de responder essas perguntas e gostaria de dar uma dica especial sobre as experiências que eu tenho a respeito de universidades. Então eu vou falar com vocês aquela que eu fiz e indico como sendo a melhor opção. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de responder é se vale a pena fazer um curso universitário. Olha, eu falo com você com toda sinceridade. Um dos melhores investimentos que uma pessoa pode fazer é em conhecimento. E quando uma pessoa faz um investimento num curso universitário, ela está fazendo um investimento de altíssimo nível e não é só um investimento em diploma. Antes de fazer a universidade, as pessoas normalmente têm aquela ideia de que fazer a universidade é simplesmente fazer um curso para melhorar as oportunidades de emprego. Não é bem assim não. Olha só, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês que mudou em mim depois que eu terminei um curso universitário foi a autoestima. Antes eu tinha muita vergonha até de falar sobre determinados assuntos que eu achava que eu tinha conhecimento. Às vezes eu tinha certeza que eu tinha conhecimento sobre aquele assunto, mas eu não tinha uma espécie de endosso oficial que eu tinha estudado aquilo. Então eu ficava pensando, olha, será que vale a pena eu falar sobre isso? Será que eu posso falar sobre isso? Então a minha autoestima melhorou muito depois que eu terminei o meu primeiro curso, que foi o curso de administração. Eu comecei a falar sobre o assunto de uma forma um pouco mais tranquila. Mas não é só isso não. Normalmente as pessoas imaginam que um curso superior se limita ao diploma e não é bem assim. Que um curso superior se limita a conhecimentos que você vai utilizar no seu emprego. Não é bem assim não. Quando você faz um curso superior, você faz uma preparação para a vida. O que eu quero dizer é que ele não te prepara tão somente para exercer aquela profissão que você está se formando. Ele te prepara até mesmo para se promover. Depois que eu fiz o curso de administração, que foi o primeiro curso superior que eu fiz, eu vi que tinha muitas coisas que eu fazia a respeito da minha própria carreira como técnico em eletrônica que estavam erradas. Ou seja, com o curso superior de administração, eu tive condições de administrar melhor a minha carreira como técnico em eletrônica, que antes eu trabalhava como técnico de televisão. Então vamos lá falando sobre mais motivos. Além da administração da própria carreira, tem uma coisa muito importante, que é a tal da aprovação social. Gente, muita gente acha que o segredo está em ter um diploma porque a sociedade quer o diploma, e não é bem assim. A sociedade não sabe que você sabe. É mais ou menos assim. Você pode pegar a matéria de um curso superior, por exemplo, de engenharia elétrica, estudar ela toda em casa e você pode saber 20 vezes mais que um engenheiro eletricista. Mas eu pergunto para você com toda sinceridade, um cliente que vai te contratar, ele não sabe absolutamente nada. Como que ele vai ter certeza que você sabe se você não teve, digamos que, o endosso superior, que é o endosso da universidade, falando que você realmente sabe aquilo? Então tem essa aprovação social e tem essa questão também da sociedade ter a tranquilidade de saber que você sabe. Então eu acho que com isso deu para você entender que investir num curso superior não é simplesmente aumentar a sua capacidade de emprego, é também, mas mais do que isso, te dá a condição de ter assim, uma visão muito maior a respeito do que você pode ser, do que você pode fazer com a sua carreira, do que você pode fazer com o seu futuro. Porque você faz um curso superior, em primeiro lugar, para você se administra melhor. E quando eu falo um curso superior, eu falo qualquer curso te dá a condição de administrar sua carreira melhor. Então, já que eu falei em qualquer curso, vamos para outra pergunta. As pessoas me perguntaram qual que seria o melhor curso para fazer nos dias de hoje. Com toda a sinceridade, essa é uma pergunta que você tem que fazer para o seu coração. Porque quando você estuda uma coisa que você realmente gosta, você estuda aquilo, você consegue aplicar aquilo com amor. Quando você estuda alguma coisa porque você pensa que o mercado precisa daquela coisa, costuma que muita gente pensa aquilo e chega no final das contas, formam tantas pessoas naquela área que aquilo transborda. E também tem o caso que às vezes você se forma em alguma coisa simplesmente porque os outros vão achar aquela coisa mais bonita e você não vai ser um bom profissional porque você não está fazendo o que você gosta. Então, o mais importante, escolha aquilo que você gostaria de fazer no futuro ou melhor, escolha aquilo que você gostaria de aprender.
Porque um curso superior não é só uma profissão, o curso superior é um aprendizado. Então agora vamos para outro ponto. As pessoas me perguntaram sobre o EAD. Eu sou extremamente viciado em EAD. Por quê? Antes de mais nada, eu gostaria de contrastar com vocês a diferença que existe entre o estudo EAD, que é o estudo à distância, e o estudo autodidata. E existe uma diferença, gente, muito grande. No estudo autodidata, você estuda aquilo que você acha que deve estudar, numa sequência que você acha que vai ser interessante. Por que isso é um grande problema? E eu falo com você com toda sinceridade que isso é um grande problema, porque é exatamente o que eu fazia antes. Você nunca sabe, dentro de um livro de 500 páginas a respeito de um assunto, o que você precisa focar que vai fazer diferença no seu futuro profissional, ou que vai fazer diferença para você agora. Um estudo puramente autodidata, ele não é guiado. Se você não sabe o que você quer, sinceramente, como é que você vai escolher o que você vai estudar? Aí eu passo para a ideia do EAD. No EAD, você controla sim o seu próprio tempo até um limite, que você tem a data para fazer as provas, a data para entregar os trabalhos, enfim. Você tem datas, mas dentro dessas datas você escolhe a hora que você vai estudar. Mas o que você vai estudar é um trabalho mental que vai ser decidido pelos professores e coordenadores do curso. Isso é muito interessante. Eu falo que isso mudou muito a minha vida, porque antes de eu fazer o primeiro curso EAD, eu ficava tentando aprender as coisas por conta própria, então às vezes eu chegava em material que eu não tinha condição de compreender, ou seja, é um material que precisava de um estudo preliminar para eu compreender, ou às vezes eu ficava muito tempo em um material que não tinha nenhuma relevância para aquilo que eu preciso, na verdade. Um curso EAD, ele se difere do autodidata porque ele te entrega aquilo que você precisa aprender na hora certa de você aprender aquilo. Tem uma sequência e tem um foco. Então, essa é a distância. E uma coisa que é muito interessante também em um curso EAD, que você não vai fazer no autodidata, é que no curso EAD você é obrigado a estudar o conteúdo completo. Hoje eu brinco muito dos economistas de Facebook. São as pessoas que estudam economia apenas assistindo às aulas da escola austríaca. Como essas pessoas não tiveram a oportunidade de escutar o outro lado, elas acham que a escola austríaca é a verdade absoluta. No entanto, quando você faz um curso completo de economia, como eu fiz na Open University na Inglaterra, você tem a oportunidade de ver a visão liberal, mas você tem a oportunidade de ver também a visão do Keynes, e elas se contrastam. Então, por que é importante o curso EAD no lugar de um curso autodidata? Porque você vai estudar aquilo que você acredita, mas você vai estudar também aquilo que você precisa entender para não falar bobeira. Então, vamos passar para as vantagens do EAD. Né? Tem vantagens e tem desvantagens. Eu coloquei um número reduzido exatamente para dar para as pessoas pensarem de uma forma mais focada. Mas vamos lá. A primeira vantagem que eu vejo, qualquer tempo e qualquer lugar. Gente, qualquer tempo e qualquer lugar é muito importante, principalmente numa realidade em que as pessoas trabalham. Qualquer tempo significa, por exemplo, você colocar uma aula para rodar no tempo que você está dirigindo. Às vezes você trabalha, você vai, pega o ônibus ou então dirige 2 horas por dia. Aquilo é uma hora que você pode estar estudando. Isso é muito interessante. Ou, por exemplo, como eu fiz quando eu estava na Inglaterra. Quando eu estava na Inglaterra, eu estava trabalhando de eletricista, eu colocava um fone de ouvido, colocava a aula para rodar no celular e escutava no fone de ouvido. Eu estava fazendo um trabalho de eletricista com o meu corpo e o meu cérebro está estudando. Isso só é possível no EAD. Eu aprendi muita coisa desse jeito. Então, é um modo ideal de estudo para quem não tem o tempo disponível. Por exemplo, eu não posso estar na faculdade todos os dias de 7 às 10 da noite. Então, o EAD é fantástico por causa disso. Outra coisa muito interessante, você economiza não só nas mensalidades que são mais baratas, mas você economiza também com transporte e com tempo perdido no trânsito. Hoje, se você não está trabalhando, você está perdendo dinheiro. Então, você pegar todo dia um ônibus ou então colocar seu carro no trânsito para ir fazer uma faculdade, pode ser uma perca de tempo, saúde e dinheiro. Então, eu acho que você economiza 3 vezes. Uma que você não paga o transporte, a outra que você não perde o tempo e a outra que você pode utilizar aquela hora lá que você estaria perdendo para outra coisa. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que poucas pessoas pensam nesse sentido. No EAD, o MEC, gente, ele tem as diretrizes, né, do que vai cair em cada curso, por exemplo. Então vamos pensar, eu fiz vários cursos na área de exatas, o curso de engenharia. Tem o material de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo
4, que no caso é o cálculo numérico. Esse material, vamos cair na real. Na maioria das universidades presenciais, a galera não chega nem em 20% do material que a turma segura. No EAD não é assim. No EAD você tem condição de estudar todo o conteúdo. Isso faz uma diferença muito grande, tanto para a sua vida quanto para concursos, por exemplo, no futuro. Enquanto você vai numa presencial e a galera está lá tendo dificuldade, por causa disso o professor não avança, no EAD você tem todas as aulas e todo o conteúdo. Se você não conseguir aprender todo o conteúdo, se não conseguir aprender a parte mais difícil, você vai se prejudicar, que você não vai conseguir fechar a matéria. Mas em compensação você vai conseguir passar, lógico, você não precisa saber 100% para passar, nenhum lugar é assim. Mas você pode aprender 100%. Na presencial, normalmente, você não chega a estudar 100% porque a turma segura, a menos quando você está numa escola de altíssimo nível. Então eu vejo esse caso do EAD pegar 100% do conteúdo das diretrizes daquela disciplina como uma coisa muito vantajosa, principalmente para quem quer estudar em alto nível. Isso é muito bom. A outra coisa, agora eu vou passar para desvantagem, tá? Para não ficar muito grande. Bom, desvantagem. Distração requer amadurecimento. Se você não consegue concentrar realmente em fazer as coisas sozinho, pode ser que o EAD seja um problema para você. Principalmente se você não conseguir desligar o Facebook do computador. Porque toda hora que você começa a estudar, alguma coisa está te chamando a atenção, ou seja, o celular com o WhatsApp, ou seja, o computador toda hora pipocando o Facebook. Realmente isso é um grande problema. Então, eu te aconselho sinceramente a alcançar antes um grau de concentração para depois tentar fazer o EAD. Tenta fazer, por exemplo, um curso livre à distância, desses gratuitos, para ver se você adequa. A realidade é que como o EAD tem prazos para você fazer as coisas, inclusive as provas, acaba que as pessoas se desdobram e conseguem fazer, né? Mas tem que ter concentração. Isso é uma desvantagem. Tem muita distração, você não está dentro de uma sala de aula com tudo fechado para isso. A outra distração, a outra desvantagem é a menor interação. Por quê? No EAD, cada um está em casa. Eu vou falar com vocês, inclusive, um método que a UNES, que é a universidade que eu fiz assim, uma espécie de mistureba entre todos os cursos que eu fiz e cheguei à conclusão, gente, que a melhor opção que eu tenho para recomendar para vocês é a Universidade UNES de Varginha. É uma universidade que não é tão gigante, mas em compensação, em termos gerais, é a melhor opção que eu tive contato até hoje. Mas vamos lá. A UNES tem umas metodologias para vencer esse bloqueio relacionado ao trabalho em grupo. Mas, em geral, o trabalho em grupo é sacrificado. E o trabalho em grupo é importante. Por que que ele é importante? Porque na vida real você não vai trabalhar sozinho. Na vida real você não vai sentar numa empresa, por exemplo, para fazer todo um trabalho sozinho. O trabalho em grupo ele precisa ser praticado num curso superior. Mas aí, no EAD, isso é muito sacrificado. Mas a UNES achou uma forma de vencer esse obstáculo no EAD, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Mas vamos lá, menor acesso ao laboratório para as atividades práticas. Isso é uma tendência do EAD. No EAD, algumas universidades, por exemplo, você vai fazer um curso de comunicação social, eles te mandam uma câmera. Algumas universidades, o trabalho é só no papel mesmo. Isso faz parte dos cursos EAD, você tem menos contato com o laboratório. Mas tem alguns cursos que você acaba tendo que comprar o laboratório. Eu fiz engenharia eletrônica na Inglaterra, tive que comprar todo o laboratório porque era trabalho toda semana e a gente tinha que fazer o trabalho, filmar, mas isso é de curso para curso. Você perde o acesso ao laboratório da escola e das desvantagens que eu coloquei, essa seria a última. Agora vamos para as instituições. Nessa parte eu gostaria de falar com vocês sobre a minha experiência pessoal a respeito de instituições e eu vou destacar alguns pontos negativos e alguns pontos positivos que as universidades podem ter. Então, o que é a minha experiência de instituição no Brasil? Gente, olha, Universidade Castelo Branco, Universidade Aves do Mestre, Universidade Cândido Mendes, Unisociesc, Unes de Varginha, a Ambra e a Universo, Universidade Salgado de Oliveira, e a Faculdade Teológica SA, FTSA. Bom, a FTSA eu entrei agora, então não tem nada a reclamar, não tem condição de fazer uma avaliação grande também. A Ambra, eu estou no meio do curso, mas é uma universidade que tem curso de Direito, não tem tantos cursos lá, e ela está fora do Brasil, inclusive, ela só faz um curso de Direito brasileiro, mas ela está fora do Brasil. Eu vou falar com vocês agora sobre alguns pontos negativos e experiências ruins que eu tive com as universidades. Por exemplo, Universidade Castelo Branco.
Eu tive uma experiência traumática com essa universidade, que é o contato com o pessoal. É muito difícil falar com a Universidade de Castelo Branco. Eles simplesmente não atendiam e até hoje não atendem. Eu tive uma experiência traumática, isso foi há uns 2 anos, que eles me pediram para enviar o meu diploma para substituir por causa de uma portaria que mudou atrás do diploma. O grande problema é que eu estava na Inglaterra, eu tinha pago tradução juramentada do diploma, tinha investido toda uma grana. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses tentando explicar para o pessoal, gente, presta atenção, eu gastei com a tradução desse diploma, vocês não estão entendendo que eu tive que gastar com tradução, reconhecimento para ser válido na Inglaterra e tal. O pessoal não está nem aí, eles te tratam realmente de uma forma muito assim pequena, não tem uma proximidade com o aluno, talvez porque eles sejam muito grandes. Isso foi muito traumático, eu não faria nenhum curso na Universidade de Castelo Branco depois disso, porque eu acho que eles simplesmente não me trataram como gente. Agora, na AVM, eu tive uma experiência ruim, que é uma experiência de venda. O pessoal me vendeu um curso para começar numa data, colocaram o curso para colocar na data anterior, e depois, quando chegou na data que eu queria, eles queriam que eu pagasse uma taxa de R$200 para adequar a data do curso. Eu acho que não foi correta a venda, então eu tive uma experiência traumática. Tem uma universidade, que eu não vou citar o nome, que eu acho que isso aqui já é pesado, mas olha, pode acontecer quando o curso é muito desorganizado. Tem uma universidade que eu faço o curso lá que tem um monte de erro nas provas, tem erro nas apostilas, é coisa absurda, parece que eles fazem tudo correndo, os caras têm erro em prova. As apostilas são feitas somente para se adequar à realidade exigida pelo MEC e não para ensinar. E aquele monte de erro, aí você fica reclamando dos erros, você perde nota na prova e fica reclamando dos erros da prova, o semestre fecha, eles não resolvem absolutamente nada, você fica com nota menor de uma coisa que está evidentemente correta e eles simplesmente não se preocupam em resolver o problema. Você fala, eles vão dando barrigada, parece que os professores não sabem o que estão ensinando, é uma coisa, eu sinto como uma venda de diploma. A coisa é tão bizarra que nessa universidade tem gente que faz prova em grupo pelo WhatsApp e a galera parece que nem liga para isso. Eu falei de alguns pontos negativos, por quê, gente? Porque de certa forma, quando uma universidade tem um problema acadêmico igual a essa última que eu citei, eu particularmente, se eu montar uma empresa, eu não chamaria uma pessoa dessa universidade para trabalhar comigo, porque eu sei que pode ter acontecido um monte de problema durante o curso, apesar de ter um diploma válido. Por que nesse momento eu falo isso? Porque existe uma diferença muito grande entre o cara portar um diploma e o cara saber. Portar o diploma pode ser suficiente para a pessoa participar de um concurso, mas se ela não aprendeu o conteúdo, ela não passa no concurso. Então, por isso que eu acho que a gente avalia uma universidade pela qualidade geral da universidade. Então, isso junta a qualidade acadêmica, a qualidade do curso, a qualidade do atendimento, a qualidade do pessoal e o amor que esse pessoal tem em fazer alunos realmente formados. Então, porque eu fiz um grande mistureba e eu trago para vocês o que eu acho que é a melhor opção dentre as escolas que eu estudei, que é a Unis. Quando eu falo que a melhor opção dentre as escolas que eu estudei é a Unis, eu não falo de boca para fora. Eu acabei de me matricular num outro curso e dessa vez nem foi curso para arrumar um emprego, me matriculei no curso de música, que é um sonho meu de criança. E não foi à toa, foi porque eu tive experiências fantásticas com a Unis e eu vou falar com vocês coisas que realmente fazem a Unis ser uma escola bem diferente das demais. Eu vou começar com a metodologia ao vivo que eles têm. Olha, num curso à distância, normalmente, a ideia que você tem é que é um curso à distância. A Unis tem aulas ao vivo, que são aulas telepresenciais. Qual que é a diferença de uma aula telepresencial para uma aula à distância? Os alunos participam. Como os alunos participam, eu pergunto para você com toda a sinceridade, qual que é a diferença de uma aula presencial e uma aula telepresencial? É porque você pode encostar no professor, porque não tem diferença nenhuma. O professor está falando ao vivo, você pode conversar com o professor, ele tira sua dúvida na hora. Isso é muito interessante. E eu acho que isso faz o contato entre aluno e professor e até entre alunos ficar praticamente a mesma coisa de uma aula presencial, com a diferença que você não precisa sair de casa. Eu achei isso muito interessante, eu achei que isso foi um compromisso, que eles poderiam simplesmente pegar e falar, não, tá aí o material acadêmico, vocês estudam e fazem a prova. Não é bem assim. Tem realmente as aulas telepresenciais. E o material, quando você para pensar que educação é uma coisa que está sempre transformando, tem universidades
que eu vejo apostilas de 10 anos atrás. Eu vejo coisas de 10 anos atrás. A Unis, nesse curso que eu estou fazendo agora de música, eu assisti uma aula 2 dias depois da morte da Marielle e a professora estava comentando a realidade da morte da Marielle, ou seja, as aulas são extremamente atuais. A coisa é exatamente pro momento. Isso eu acho muito legal. Por quê? Porque não é simplesmente aquele depositório, né? Aquele arquivo de conteúdo. É um conteúdo vivo, os professores estão adaptando o conteúdo para as realidades. Então, a professora estava falando sobre transformação social, sobre a realidade dos mais humildes e tal, aí ela contou a realidade da Marielle, que foi assassinada na favela, foi assassinada porque lutava exatamente pelas pessoas mais pobres, pessoas da favela, que eu achei muito interessante. Então, assim, a realidade está adaptada para o momento, isso faz uma diferença muito grande. Então, e aplicabilidade para a vida real? Hoje eu faço um curso de música que a metodologia do curso eu achei super inteligente. Não é aquela metodologia de ficar socando teoria apenas na cabeça das pessoas. O curso já começou falando uma das coisas que eu acho que é uma coisa muito importante, que é a questão postural na música. Então o curso não começa te falando para tocar do, ré, mi, fá, sol, lá, si. O curso começa te falando como tocar corretamente para você ter uma vida longa na música. E outra coisa que eu achei muito interessante também é que o curso tem uma metodologia voltada para o repertório. Você vai desenvolvendo a sua metodologia e aos poucos você vai, né, aumentando o número de músicas no repertório. Se fosse um curso convencional baseado naquela metodologia tradicional e antiga, seria aquele monte de teoria que você seria obrigado a tocar as músicas que são ditas eruditas, né? Não, você escolhe seu repertório, dentro daquele repertório seu você vai trabalhar aquilo que você quer. Eu falo mais uma vez, é um curso para a vida e não um curso só para o mercado. Mas vamos falar sobre a realidade que eu tenho mais experiência, que é o curso que eu terminei lá, o curso de Física. Eu achei fantástico, que praticamente todas as disciplinas, elas traziam coisas adaptadas para a realidade do indivíduo. Física 3, que o assunto é eletricidade, que é o assunto que eu mais gosto dentro de Física, eu acabei de ler a apostila, eu mandei uma mensagem para o professor Igor, eu falei, cara, mas que apostila fantástica, por quê? Apesar do cara estar fazendo um curso de Física, ela tinha toda a parte teórica, que é a parte abstrata, mas ela ensinava ao longo de 2 apostilas de Física 3 praticamente tudo de aplicação da eletricidade. Então, é um curso de Física 3 que o assunto é eletricidade, mas em vez de ficar só calculando coisas relacionadas à eletricidade, o cara que utilizar a apostila de forma correta, estudar do início ao fim, ele praticamente se torna um técnico em eletrotécnica no final de 2 apostilas de Física 3. Por quê? Ela te entrega toda uma aplicação prática para a vida real. O que você pode fazer com aquele conteúdo? E até aquela coisa muito interessante que as pessoas no ensino médio falam, né? Por que eu estou estudando isso? Isso não tem valor nenhum para minha vida. No curso que eu fiz de Física na Unis, quase todas as disciplinas eram feitas exatamente para quebrar esse raciocínio de o que eu vou fazer com isso, porque todas mostravam a aplicação prática da vida real daquele assunto. Isso é muito interessante. Eu fiz licenciatura, então eu não só aprendi a aplicação prática da vida real daqueles assuntos abstratos, como eu aprendi a ensinar para as pessoas por que aqueles assuntos são importantes e podem ser utilizados na vida real. Então, essa adequação do curso à utilidade da pessoa e não só a um conteúdo teórico para pegar um diploma, eu acho que é fantástico. Você aprende uma coisa que você vai aplicar, você está aprendendo uma coisa que você vai colocar em prática na sua vida e não simplesmente vai te servir talvez para passar numa prova de concurso ou então para pegar o seu diploma no final do curso. Então, aí entra a parte que eu até comentei já, que é a interação entre pessoas. Nos outros cursos EAD que eu fiz, nenhum deles teve trabalho em grupo. Na Unis tem sempre trabalho em grupo. Nos vídeos, eu vou colocar no link desse vídeo aqui, o trabalho PIC que eu fiz para o último semestre de Física, mas agora que a gente está fazendo o trabalho de música, na primeira avaliação que aconteceu na semana passada, a gente teve um trabalho em grupo. Esses trabalhos em grupo são sempre incentivados pela instituição. Agora, na plataforma online, a gente está tendo um outro trabalho em grupo que a gente tem que se unir e dividir as funções e fazer um tutorial. Por que eu acho que isso é importante? Porque na vida real você não vai trabalhar sozinho. Na vida real você tem que saber lidar com gênios difíceis. Na vida real você tem que saber lidar com egos. Na vida real você tem que saber lidar com muitos problemas. E nos grupos esses problemas aparecem, você aprende a lidar com esses problemas
e até desenvolve um espírito de liderança. É a única instituição à distância que eu vi trabalhos em grupo. Claro que pode existir outra, mas dessas que eu citei que eu fiz, a única foi a Unis. Então, e outra coisa, seriedade na metodologia de avaliação. Cara, sinceramente, você teria coragem de contratar uma pessoa que formou numa universidade que deixa todo mundo colar? Eu achei fantástico a forma como a avaliação da Unis é aplicada. Por quê? A avaliação da Unis ela acontece no mesmo dia para todo mundo, na mesma hora para todo mundo, e todas as provas são fechadas. Tem uma universidade que eu falei que eu faço o curso lá, que é pavoroso, a galera faz prova por WhatsApp. Para quem está querendo comprar um diploma, pode ser interessante. Você pensa, vou fazer prova por WhatsApp. Mas quem que você está enganando, sinceramente? Porque a gente chegou na realidade hoje em que o diploma já não vale tanto como valia antigamente. A realidade hoje é que na hora que você for disputar, seja mercado, você monta uma empresa, vai disputar com outra pessoa, seja emprego, você e outra pessoa disputando um emprego, ou seja num concurso público, você tem que saber. Agora, se você teve o conforto de fazer prova por WhatsApp, você comprou um diploma, você tem simplesmente um diploma comprado. E entra aquele ponto que eu falei, eu não contrataria uma pessoa para minha empresa que formou nessa universidade que eu fiz, que a galera faz prova por WhatsApp, porque eu não sei se essa pessoa estudou para fazer prova, sinceramente. A Unis, eu contrataria uma pessoa formada na Unis com a maior tranquilidade do mundo, porque eu sei a seriedade da metodologia de avaliação da Unis. Isso para mim, isso é muito importante. Agora, tempo de resposta, gente. Eu falei com vocês os traumas que eu tive relacionados a tempo de resposta. Na Unis a coisa é surreal. Cada matéria na Unis, ela tem um professor, 2 ou 3 tutores. Então costuma que às vezes você tem uma dúvida, seja dúvida acadêmica, seja lá o que for, você escreve na plataforma, tem vezes que é respondido assim com meia hora. Eu acho isso muito bom. Tanto qualquer setor você manda uma mensagem, você é respondido com uma hora. Já teve caso de eu fazer uma pergunta, por exemplo, a respeito de coisa acadêmica em outra universidade, ficar tipo assim, 15 dias para ser respondido. É um treco, parece absurdo, mas o tempo está passando, você precisa saber daquilo, você vai fazer prova e tal. Realmente acontece. Na Unis eu nunca tive esse problema, até hoje nunca aconteceu de eu mandar uma mensagem e não ser respondido. Né? E principalmente não ser respondido rápido. Então o tempo de resposta, eu nem falo que é bom, é surreal, é muito bom mesmo. E poder de solução de conflitos. Eu tive problema na Unis, mas o mais interessante é que o problema foi resolvido. E foi resolvido assim, de uma forma com glórias. Foi resolvido de uma forma tão boa que eu matriculei lá para fazer outro curso. Então, exatamente por causa desse problema, esse poder de solução de conflito, porque você não conhece uma instituição solucionando o conflito antes de você ter um problema. Depois que eu tive o problema lá, que o setor de solução de conflitos resolveu o problema de uma forma fantástica e tudo ficou resolvido, eu falo com toda sinceridade. O poder de solução de conflitos é imprescindível para você ter a tranquilidade de saber que quando o seu problema surgir, ele vai ser solucionado. Eu tive o problema com uma pessoa lá dentro, na hora que o problema foi para ser solucionado, ele saiu dessa pessoa e foi resolvido por outra pessoa. Não teve, assim, eu não tive nem contato com essa outra pessoa que eu tive o problema mais, e o problema meu foi resolvido, acabou, e tipo assim, muito bem e muito bem resolvido. Eu fiz até um elogio lá no site da instituição. E aí entra isso aqui para fechar, eu fiquei abismado, que é a entrega do diploma. Gente, meu diploma chegou com cerca de 45 dias. Você pensa, 45 dias para a emissão do diploma? Tem instituição que demora 6 meses. A UCB, a Universidade de Castelo Branco, demorou 6 meses para me entregar o diploma. E falaram que estava no prazo, que podia demorar até 1 ano. E é assim, quando você entra para ver reclamação da galera a respeito de entrega de documento, demora muito. Eu mandei para a Unis uma mensagem pedindo as ementas, que são os programas de disciplina, que eu gostaria de aproveitar algumas disciplinas no curso de teologia que eu estou fazendo agora. Os caras me responderam assim com um dia, me mandaram por e-mail todas as ementas. Então esse tempo de resposta para envio de documento é muito bom, porque se você faz um curso, você quer o documento, porque é o documento que é a prova que você fez o curso. Se você recebe isso rápido, você fica muito feliz. Então,
Como que eu fecho esse vídeo gigante a respeito, nem tô vendo aqui, não tá marcando a câmera ali quanto tempo que deu, mas deu muito tempo. Como que eu fecho esse vídeo gigante a respeito de curso superior? Faça, com certeza, faça um curso superior. Qual curso? Aquele que vá te fazer feliz. Porque não adianta você fazer uma coisa pro mercado, faça uma coisa para você e o mercado acaba te contratando. Qual instituição? Eu dei minha dica do lugar que eu tive mais respostas positivas, mas fica a seu critério. Lógico, você tem que dosar polo, se o polo está próximo de você, você tem que dosar absolutamente todos os pontos. E qual que é o outro detalhe? Você precisa ter medo do EAD? Não precisa ter medo do EAD, definitivamente. Existe uma possibilidade muito grande que você tenha muito mais sucesso, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de performance, no EAD do que no presencial. No presencial, você enfrenta trânsito, chega lá cansado, você é obrigado a se adequar ao ritmo das outras pessoas, isso tudo são muitos problemas que você pode acabar tendo. E a realidade é que existe sim um preconceitozinho a respeito do EAD no Brasil hoje, mas esse preconceito não é de ordem de qualidade de curso. Esse preconceito é uma forma do cara que tem grana falar, ele fez EAD, o curso dele é pior do que o meu. Isso é natural em uma sociedade de terceiro mundo em que as pessoas não admitem que hoje a gente está numa realidade em que todos podem estudar. O cara sempre quer achar uma forma de falar que o dele é melhor do que o do mais humilde. Mas você não precisa se abater por isso. O mais importante é você fazer, porque a gente está indo para uma realidade em que praticamente tudo vai ficar EAD. Então, obrigado para você que assistiu até aqui. Demorei para fazer esse vídeo, o pessoal está pedindo há muito tempo. Eu quero ver se nesse ano agora eu começo a fazer mais vídeos relacionados à educação. É claro que eu estou meio sumido da internet, mas eu lembro que eu estou fazendo nesse semestre 3 monografias, estou terminando 3 cursos de uma vez, mas depois eu vou ter minha vida de volta, minha tranquilidade de volta e começo a fazer mais vídeos. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo.